Fala galera, espero que todos estejam bem, e sejam bem-vindos ao meu canal onde podemos ver histórias bizarras dos usuários do YouTube. Então esteja preparado e vamos ao primeiro relato. Você já presenciou uma falha na Matrix? Já presenciei algumas falhas na Matrix. Uma delas foi quando perdi meu par de brincos preferido. Alguns dias depois, enquanto estava à toa no quarto, vi eles caindo do teto. Não acreditei, me levantei e fui procurar no chão, lá estavam eles. O outro foi ontem. Fui sair com meus pais. Quando já estávamos no carro, lembrei que havia esquecido meus óculos de grau no meu quarto. Fiquei chateada porque não poderia voltar para buscá-los, mas deixei pra lá. Alguns segundos depois, minha mãe olha para mim e pergunta o que esse óculos está fazendo na minha mão. Sim, meu óculos estava na mão dela e nem ela sabe como foi parar lá. Enfim, sei que muitos não vão acreditar, mas não me importo. Escrevo esses dois relatos para aqueles que gostam de ler esse tipo de história. Por favor, quem tiver algum relato de bug na Matrix me conte. Já aconteceu comigo coisas assim. Eu lembro que eu estava dormindo de boa, não lembro se tive um pesadelo ou alguma coisa parecida, porém eu acordei meio disparado da cama e me sentei rápido. Quando comecei a olhar em volta, estava tudo escuro. Por mais que eu estivesse no meu quarto e a luz apagada, existe um poste de luz que fica bem na frente da minha janela que sempre deixo aberta, então entra luz o suficiente para você enxergar pelo menos as paredes, o armário e etc. Mas eu realmente não consegui ver nada por 10 segundos, como se a minha cama ficasse flutuando num limbo. Enfim, depois disso, eu só achei estranho e voltei a dormir. No dia seguinte eu contei isso pro meu irmão e ele me disse que me viu levantar e ir pra cozinha, talvez para tomar água. Mas como eu disse antes, eu só me sentei e voltei a deitar em seguida, sem nem sequer encostar o pé no chão. Mesmo assim, meu irmão continuava afirmando que eu levantei e caminhei para a cozinha. Há alguns anos atrás eu tive um sonho da escola que eu estudava na época. Nessa escola no mundo real tinha um corredor, como salas de aulas dos dois lados, mas a céu aberto. No meu sonho esse corredor estava todo reformado, já não dava para ver o céu, pois o corredor estava todo coberto e com gesso e também com lâmpadas fluorescentes. No sonho a escola estava toda reformada. Ainda no sonho eu pedi à professora para ir ao banheiro. Quando eu desço a escada e olho para o corredor eu fico contemplando como tinha ficado muito bonita e o corredor com as luzes acesas, mas sem ninguém, porque todos estavam em sala de aula. Alguns anos depois eu volto para estudar nessa mesma escola. Quando eu chego dentro da escola, ela estava do mesmo jeito do meu sonho, toda reformada e o corredor coberto, com gesso e com as luzes fluorescentes. Mas o que me impressiona é que num dia qualquer de aula eu peço para a professora para eu ir no banheiro. Quando eu desço as escadas e chego no corredor eu me vejo olhando as luzes acesas no corredor e sem nenhum aluno, pois estavam todos nas suas classes. De imediato eu lembro que estava vivendo a mesma cena do meu sonho. Viajo nisso até hoje. Uma vez, lembro de ter um pesadelo terrível com a tortura da minha prima, que dormia no meu quarto naquele dia. Alguns minutos depois, acordei no meio da noite, e a sacudi com muita força. Resolvi me levantar e acender a luz, e quando acostumei com a claridade, vi minha prima com marcas de cortes e cordas, em forma de cicatriz. Logicamente, ela acordou reclamando da claridade. E de dor nos mesmos lugares onde havia as cicatrizes. Eu falei para ela das cicatrizes, e ela disse que não sentia nada. Hoje em dia, não vejo cicatriz alguma nela. Bom, eu sou um garoto de 15 anos e eu tenho um relato, não sei se é bug da Matrix ou algo do tipo, eu só sei que foi muito estranho. Não sei se você vai ler isso, mas eu quero contar porque todos da minha família não acreditam ou não ligam. Bom, quando isso começou eu tinha 6 ou 7 anos, não me lembro, mas foi estranho de qualquer jeito. Eu estava brincando com meu irmão no quintal da minha casa e enquanto brincávamos, meu irmão parou e tinha falado que iria no banheiro, então ele foi e me deixou brincando sozinho. Então enquanto brincava no quintal eu via no meu portão, pois ele era de grade e dava para ver do lado de fora, tinha uma pessoa com um capuz cobrindo todo o rosto me observando sem se mexer, e eu tinha achado aquilo estranho até demais. Então eu chamei meu irmão, mas ele parecia não estar em casa mais ou como ele não me escutasse. Então quando eu olhei de novo, diretamente para o portão onde o homem estava, ele não estava mais lá.
Então eu não sei como, esse homem estava atrás de mim e ele me sufocou fazendo eu desmaiar, e quando eu acordei, eu simplesmente estava na cama, como se eu estivesse dormindo, e eu já tinha acordado de madrugada. Mas tipo, eu encarava aquilo como sonho. Mas o mais estranho é que eu não lembrava o que eu tinha comido no dia passado e nem o que eu tinha feito e tipo para mim aquilo não era um sonho. Bom, eu tenho mais 4 acontecimentos disso. Eu não vou contar aqui, porque iria dar um textão. Então se você ver isso, por favor, se tiver alguma explicação por isso, alguém pode me dizer o que são essas entidades? Por que me atormentou? Ou o porquê disso? Eu também sonhei com essas entidades várias vezes e eu não esqueci delas até hoje. Se fosse apenas um sonho normal eu teria esquecido, mas não. Esses tipos de sonhos ou sei lá o que aconteceram ao todo 6 vezes e todas elas eu desmaiava e acordava em minha cama sem saber o que tinha acontecido antes. Se alguém tiver sonhado com algo parecido com essas entidades e soubesse de algo, por favor me avise, porque isso me atormenta até hoje. Acredito e não acredito. Já vivi situações que me deixaram assustada de verdade. Um dia eu estava de boas na sala até que comecei a prestar atenção na conversa do fundão e na aula ao mesmo tempo, tudo ok, mas do nada tive a sensação de que já tinha estado na mesma situação, no mesmo momento e com os alunos falando as mesmas coisas, como se já tivesse ouvido a mesma conversa, palavra por palavra sem mudar nada. Isso chamo de déjà vu. Mas não foi só essa vez. Outro dia nesse ano ouvi uma discussão sobre a Semana Hispânica, e tive a sensação e certeza de já ter vivido esse momento, sendo que essa foi a primeira Semana Hispânica da escola. Isso acontece com frequência, em vários lugares e momentos. Quando fui para o Maranhão senti e tive a certeza de já ter estado lá, sendo que nunca havia saído do estado antes. Alguém me ajuda a entender o que está acontecendo comigo? Alguns anos atrás, quando era adolescente, eu trabalhava num supermercado e saía todo dia de casa religiosamente uns 15 minutos antes das 8 horas. Como o trabalho não ficava muito longe da minha casa, dava para ir a pé tranquilo. Só que um dia eu acordei um pouco atrasado, me apressei, nem tomei café nem nada, praticamente só me vesti, escovei os dentes e saí às pressas, devia ser umas 8h05 quando saí, só um pouco mais tarde que o habitual. Detalhe, estranhamente, não tinha ninguém na minha casa. Geralmente nessa hora, meu irmão já estava na escola mesmo, mas minha mãe trabalhava em casa, e nesse dia ela provavelmente havia saído para algum lugar. Aí é que começa a ficar estranho, porque para ir pro trabalho todo dia eu passava por algumas avenidas bastante movimentadas, seja com movimento de pessoas, carros, motos, coisa urbana mesmo. Sempre passava por uma casa onde tinha uns cachorros que latiam para mim, uns velhos lavando a calçada, etc. por uns 10 e 15 minutos de caminhada. Esse era sempre o padrão, mas nesse dia que saí de casa atrasado quebrando a rotina eu parecia ser a única pessoa da cidade. Já começou que na minha rua não tinha ninguém, nenhum vizinho. Todas as casas pareciam fechadas. Na esquina da minha rua que dava para a avenida que cortava o meu bairro, que sempre tinha carro ou gente passando, mas naquele momento não tinha nada, mas ok. Passei em frente a alguns comércios também que já estariam abertos naquele horário, mas a padaria também estava fechada. Lembro até de ter checado no celular para ver a data, se era algum tipo de feriado ou algo assim, mas era um dia normal. Além de não ter ninguém nas ruas enquanto eu andava, era silêncio brutal, o silêncio era o que mais me assustava. Continuei seguindo até o trabalho, que ficava próximo a um grande cruzamento que interligava aquele bairro com a avenida para ir pro centro da cidade, que era sempre muito movimentada, mas quando cheguei lá, estava absolutamente deserta. Quando cheguei ao trabalho, já umas 8h20, o supermercado estava fechado. O que era muito estranho, já que ele abria todo dia às 8 horas e mesmo se fosse para abrir mais tarde aquele dia, meus colegas estariam ali fora, esperando, mas não tinha ninguém, e mesmo se não fosse abrir naquele dia, eu saberia. Foi bizarro para um caralho. Lembro que fiquei no meio da avenida frente ao mercado por uns 5 minutos e não via uma alma viva, parecia uma cidade fantasma e eu era o único ser vivo num raio de quilômetros, até meus passos davam eco. Nisso, decidi voltar para casa, porque não estava me sentindo bem.
Peguei o caminho de volta e fui descendo a avenida ainda muito confuso, pois não estava conseguindo assimilar aquilo, era estranho demais. Aí conforme eu fui descendo, comecei a sentir calor e passei a ouvir sons urbanos distantes, barulho de motores de carros, motos, vozes, etc., que se aproximavam gradativamente e iam aumentando igual uma onda. Foi aí que de repente, pessoas começaram a aparecer na rua, começaram a sair de suas casas, carros começaram a passar, cachorros a latir, pássaros a cantar, velhos a lavar a calçada, etc. Tudo meio que de uma vez só, em questão de segundos, o que parecia ser uma cidade fantasma se tornou o padrão. Aí eu fiquei parado que nem um idiota na rua tentando entender o que estava acontecendo. Olhei pro relógio, eram umas 8h40, dei meia volta e retornei ao supermercado, que não ficava nem a 2 minutos de distância dali, e não só ele estava aberto, como movimentado, com alguns carros no estacionamento, que antes estava vazio. Cheguei lá e perguntei se tinha aberto mais tarde, disseram que não, que tinha aberto normalmente às 8 horas, como sempre. Eu expliquei que quando havia chegado pouco tempo atrás ele estava fechado, mas me olharam como se eu fosse louco. Eu fiquei de fato assustado, mas a partir daí o dia seguiu normalmente. Sempre achei que pudesse ter parado em outra dimensão sem querer, mas a falha na Matrix só parece fazer mais sentido, já que eu estive o tempo todo andando por lugares que conhecia, onde sempre vivi, só alguns elementos é que pareciam estar fora de sincronia por um tempo. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não deixe de se inscrever e deixar seu like e até a próxima.